Eu sou Juliana Ferreira, quem não conhece, sou psicóloga clínica, me formei aqui no Instituto Reichiano na formação de psicocorporal em 2015. Esse ano eu fiz formação, terminamos, né, formação de análise biodinâmica. Sou mãe de 2 meninos, um de 8 e um de 12, e foi através dessa motivação, eles me provocaram para fazer essa apresentação. Porque quando eu fui convocada, quando eu fui convidada, gente, só um ato falho do grupo. A minha ideia não era nem apresentar, era acompanhar mesmo os estudos e, enfim, né, ficar nesse seu quinto elemento apenas. Mas daí, no dia da entrega do tema, no dia limite da entrega, eu terminei de dar uma supervisão e comecei a escutar um barulho na sacada do meu filho. Gente, o que é isso que tá falando? Eu estava numa chamada do WhatsApp com os amigos. Eles estavam criticando, fazendo críticas muito importantes com relação à educação no Brasil. Com relação à educação na escola, enfim. E daí aquilo foi, gente, como eu vou falar disso? Né? Está sendo convocada aqui também, né? De uma certa forma. Deixa eu só ele que convoca. Não. Né? Enfim, toda pessoa gera duas opções. Sim. Aí, também me dei conta do meu filho mais novo também, sempre com bastante críticas com relação ao modelo da escola, o formato, e as críticas deles também dão muito de encontro com as minhas críticas de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, inclusive, o meu filho mais velho, esse tempo falou assim, escuta, a gente tenta votar aí, às vezes dê o que a gente quer e nada muda? Como assim? Né? Como que nada muda? Né? Meu filho, o processo é bem devagar, mas a ideia é que a gente vá em busca, né, da mudança mesmo. Então, assim, o tema ficou funcionamento vital autorregulado nas novas gerações versus educação cerceadora das funções vitais. Então, o objetivo do trabalho, né, do artigo, desse trabalho, foi apontar as possibilidades de fundamentação de uma concepção educacional contemporânea ou já ultrapassada, que interfere e prejudica o conhecimento, o funcionamento e o desenvolvimento vital de autorregulação das novas gerações. E a outra ideia também é refletir sobre as possibilidades de amenizar o cerceamento das funções vitais que a nossa cultura insiste em condicionar. Então, aqui o nosso livro base é a Psicologia do Nasce do Fascismo, né, do Reich, de 1933. Então, aqui já foi falado, mas só para dar uma relembrada, né, que o Reich investiga as formas de políticas autoritárias, assim como o nazismo, usufruem das pulsões instintuais reprimidas de modo a alucinar, conquistar a juventude e a sociedade em direção ao seu próprio domínio. Então, assim, podemos conceber alguns princípios norteadores de uma educação dominadora, cujo objetivo é o que o Bruno falou, né? Criar indivíduos dóceis, submissos, eficientes e até dependentes dessa opressão. Então, aqui é um trecho, que eu vou ter que vir para cá. É um trecho retirado do documento nazista que o Reich coloca no livro da Psicologia da Massa do Fascismo, né? Depois que eu li esse trecho, eu fiquei tão assim, meu Deus, que eu vou precisar ler para vocês também, porque eu não preciso ler isso sozinha. Tá? E esse trecho é retirado do documento nazista, lá de 1930, e hoje a gente percebe muito ainda isso inserido, de uma certa forma, nessa ideologia da educação tradicional. Ele fala assim: a juventude estará preparada para enfrentar o seu duro destino e as altas exigências do futuro apenas se estiver dominada pela ideia de povo e de Estado. O que equivale a dizer que ela deve ser educada para a responsabilidade e para o espírito de sacrifício em relação ao conjunto. A frouxidão e uma complacência excessiva em relação a cada tendência individual não são adequadas a uma juventude em que um dia será rudemente assaltada pela vida.
Com efeito, a juventude só será convenientemente preparada para servir o povo e o Estado quando estiver aprendido a trabalhar com competência, a pensar com clareza, a fazer seu dever. E quando tiver sido igualmente habituada a integrar-se com disciplina e obediência aos princípios que ordenam a comunidade educativa e a submeter-se de bom grado à sua autoridade, a educação para o autêntico lealismo de Estado deve ser completada e aprofundada por uma formação sobre a cultura alemã, fundada na comunidade de valores culturais históricos do povo alemão, para a imersão no devir histórico da nossa etnia. A educação para o lealismo de Estado e para o civismo popular. Tira o essencial de sua energia interior das verdades do cristianismo. Fidelidade e responsabilidade face ao povo e à pátria encontram seu enraizamento mais profundo na fé cristã. É por isso que sempre considerei meu dever particular garantir os direitos e o livre desenvolvimento da escola cristã e as bases cristãs de qualquer educação. Então, aqui, o Reich percebe, né, que nessa estratégia fascista, como o Bruno colocou lá, a formação do homem ele começa a ser esculpido na educação familiar, né? E depois reforçada pela educação formal e pela formação social, né? Através da propaganda política, dos meios de comunicação e da cultura no geral. Então, essa estruturação baseia-se na fixação das inibições e medos sexuais na substância viva dos impulsos sexuais. Então, a crítica à educação autoritária, ela vem através do desenvolvimento do pensamento reichiano no século 30, através de pesquisas relacionadas à atividade biofísica do ser humano e os estudos relacionados aos processos primordiais de vida, que sustentam e ampliam o entendimento dessa educação redutora do funcionamento vital do homem, globalizando aos aspectos psíquicos, somáticos e bioenergéticos. Então, assim, o que o Aitor colocou é da questão da pulsão de morte, né? Então, assim, o Reich ele defende a ideia de que o mal ele vem de fora. Então, o mal vem herdado dessa herança patriarcal, da nossa estrutura social capitalista, e que, como isso vem de fora, e isso, a consequência disso, que seria essa questão secundária, seria esse mal-estar, essa pulsão inadequada, né? Então, não necessariamente que isso seja do ser humano em si, mas isso é provocado. E daí, então, se isso é provocado, então a gente tem a capacidade de autorregular isso. Então, o ser humano é considerado capaz de autorregulação. Então, o grande objetivo do movimento reichiano é esclarecer os preconceitos e denunciar aspectos morais da sexualidade, né? Em especial, que potencializam negativamente essa sexualidade, assim como na masturbação infantil. Então, assim, o Reich, ele critica os programas de orientação sexual que não reconhecem a sexualidade na infância e na adolescência. Então, ele observava dentro das escolas, naquela época, que a educação sexual era um tabu. Naquela época. Né? E daí, hoje em dia, a gente lida com fake news. Com uma madeira de piroca, com kit gay, enfim. Né? Então, a educação repressiva na ideologia autoritária é justificada pela necessidade de controlar as pulsões que são de natureza humana, mais consideradas antissociais, e pela suposta incompatibilidade entre as funções vitais e a cultura. Então, Reich afirma que a moral compulsória ela não surgiu para controlar as pulsões sociais, ela cria. Ela cria, daí ela controla e daí ela mantém. Sob essa ótica, forma essa noção de que a cultura e a natureza se opõem, né? Que a civilização se constrói sob a supressão dos instintos. Então, da racionalidade ser contra o próprio instinto natural do ser humano. Aí, em contraposição, né, essa civilização e o instinto é produto cultural, né? Então, se isso é produto cultural e se a educação corresponde a esse produto cultural, então ela é responsável por manter essa cultura. Se ela é responsável por manter, ela também pode ser responsável para mudar essa cultura também.
na escola, né? Então, na escola, o que a gente percebe, de uma maneira geral, tanto com os meus filhos, quanto com filhos de pacientes, quanto com colegas, quanto lembrando da minha própria infância, da minha própria época escolar, que a escola, hoje em dia, ela ainda está preocupada em números. Ela ainda está preocupada em desempenho pedagógico, né? Ela não se atenta às tantas importâncias, o quanto é importante os desdobramentos dessa educação, né? E não só nessa questão pedagógica, mas no geral, do adolescente e da criança. Então, assim, saúde, normalidade e aptidão são definidos de acordo com interesses que estão fora da esfera do desenvolvimento infantil. Então, a criança tem que ser o que a igreja espera. A criança tem que ser o que a sociedade espera. Tem que ser o que a cultura espera. O que a psicanálise espera. Enfim. Então, assim, é como se as opiniões no campo da educação, elas começassem com o que a criança deveria ser ou representar, e não o que a criança realmente é. Então, o Paulo Albertini, né, ele cita o Reich no Caráter Impulsivo, né, no tópico Influência da Educação, que o Reich ele avalia a maneira de educação infantil a partir da relação entre frustração e satisfação pulsional. Então, tem que ter um equilíbrio disso, né? Então, a necessidade de contenção externa por parte do agente educador, ela é importantíssima para estabelecer limite para a criança, né? É fundamental para o desenvolvimento dela. Porém, essa vivência da frustração, ela tem que ser gradativamente, né? E assim, num grau tolerável. Então, não dá para acabar e intensificar, cessar essa inibição funcional, né? Porque você vai estar invadindo. Então, você tem que ser dentro de um equilíbrio com relação a isso. Buscando coerência, né, nesse processo. Então, o Paulo Albertini fala assim, que a contenção externa, em vez de oscilar entre ausência e presença massiva, ela deve ser progressiva, contínua e consistente. Então, o Reich propõe a buscar, acho super legal isso, a medida certa na dosagem ótima, entre a frustração e a satisfação pulsional. Então, o erro estaria no exagero, né? Ou na falta desses limites. Então, Reich investiga a tentativa de encontrar fórmulas educativas que, pelo menos, minimizem as neuroses. Aí eu penso no Winnicott, né? Quando a gente fala da mãe suficientemente boa, né? Do quanto essa mãe ou esse pai, esses educadores, eles precisam se adequar às necessidades da criança, né? Então, a criança vem ao mundo, a forma como esses pais vão apresentar o mundo para a criança tem que ser de uma forma gradativa, né? Respeitando o nível de frustração do bebê e da criança. Então, assim, a mãe, naquela condição de preocupação matéria primária, para o Winnicott, seria a pessoa ideal para perceber isso, né? A Laura Gutman, numa palestra que teve esses tempos, ela colocou, ela deu um exemplo muito interessante, assim, do bebê dentro de uma piscina, lá no fundo, né? E a mãe junto com esse bebê nessa piscina lá no fundo. Só a mãe é capaz de sentir a temperatura que a piscina está, porque ela está junto com o bebê lá no fundo. O pediatra, a vizinha, a avó, a sogra que estão fora da piscina não vão saber o quanto a piscina está quente ou está fria. Mas a mãe, se ela tiver nessa condição, dessa preocupação matéria primária, se ela estiver nessa condição, ela tem essa possibilidade de estar perto, fazendo contato com esse bebê e percebendo a sua real necessidade. E daí o educador, né? O educador, eu imagino que seja algo meio semelhante, né? Se ele está próximo ao educando, ele também tem essa possibilidade de sacar qual é a necessidade dessa criança, desse adolescente. Né? Então, é essencial que o educador tenha a sensibilidade e a percepção nas necessidades dessas crianças e adolescentes, adaptando a educação efetivamente de acordo com as necessidades do próprio educando, dando o suporte necessário, suficientemente bom, seguro e acolhedor. Aqui, né? O educador junto com a criança e não numa distância da criança, achando o que é a criança. Conversar, entender, contato, né? Tipo, aquele exemplo que o Bruno deu, né?
Poxa, às vezes é na escola que a criança vai ter o apoio. É na escola que ela vai ter o acolhimento, né? E daí o Paulo Freire, não tinha como deixar de citar o Paulo Freire, quando ele fala que a autoridade é uma invenção da liberdade. Então, que não há liberdade sem disciplina. Que o limite é a mediação e o caminho dessa disciplina. Então, a disciplina, ela está na relação equilibrada entre a autoridade, que estabelece o limite, na liberdade. E a liberdade introjetada na própria autoridade ética, que assume que passa a ter uma autoridade interna. Que seria a questão mesmo do surgimento do superego, né? Que isso vem de fora e depois a gente internaliza e daí a gente lida com a nossa ética de acordo com essa internalização, né? Então, a liberdade implica a presença em si do limite na autoridade e ela passa a viver seu próprio limite que internalizou na autoridade externa. Então, o problema está que o educador, né, no exercício dessa autoridade, ele pode invadir, né, a liberdade dessa criança. Então, se ele invade, ele dá margens para isso mudar, da autoridade para o autoritarismo. Então, os pais e mães superprotetoras, né, que cerceiam a liberdade da criança, que ela pode se desenvolver, tentando evitar com que ela não corra risco e tal, ela vai estar prejudicando, né? Então, assim, o Paulo Freire fala uma frase muito interessante, assim, ele fala, pois as crianças que não correm hoje o medo, não, pois as crianças que não correm hoje por conta do medo de arranhar o joelho, né, de se machucar, são os adolescentes irresponsáveis do amanhã. Então, não dá para dar uma responsabilidade para um garoto de 8 anos de idade, sendo que ele não tem capacidade para dar conta daquilo, né? Então, assim, por exemplo, uma criança vai lá e derruba o suco no chão, né? O adulto que está perto, poxa, quantas vezes eu não fiz isso? Poxa, por que derrubou esse negócio no chão? Olha aí, agora tem que limpar, pega um pano. Se é uma amiga minha, se é sei lá, qualquer outro adulto que está por perto, eu vou agir dessa forma? Vou. Eu falo, nossa, amiga, dá nada, eu já limpo aqui, já resolvo e tal. Então, se a gente trata uma criança que está em formação psíquica, emocional, enfim, no geral, dessa forma anterior, por que eu não trataria um adulto assim também? Que está já, teoricamente, para estar desenvolvido. Né? Então, é muito uma questão cultural. Então, a criança, a disciplina, né, ela exige também essa questão da confiança, né, do respeito. Aí tem uma tirinha aqui da Mafalda, que eu acho ela ótima, vou ver daqui. Ela fala assim, né? Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando. Eu sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Essa tirinha, mas assim, ela rodeou a minha infância inteira. Eu ficava puta da cara. Como que é? Não é não. Porque eu disse sou sua mãe. Ou porque eu estou dizendo que eu sou seu pai. Me explica por que é esse não. Me convença, eu quero entender o porquê disso. Não tinha nem essa possibilidade. Né? Então, a adaptação do infante à realidade, ela não pode ser brutal e injustificada. Né? Então, é preciso que o mundo exterior não lhe pareça de uma forma hostil. Que as limitações realmente necessárias, não arbitrárias, tenham um fundamento e uma apresentação inteligível para a criança. Então, a adaptação à realidade acontece mais facilmente nas crianças que têm uma forte consciência de si próprias e um sentimento de independência, segundo o Zé Sampaio. Então, o Reich, ele fala que a tarefa básica e soberana de toda a educação seria dirigida ao interesse da criança. Então, tem que tirar da frente as coisas que a gente impõe. Que a gente acha que é porque a sociedade impõe. Porque senão a criança não consegue se desenvolver dentro da própria criatividade dela. Então, as crianças, o Reich, né, ele fala assim, né, que as crianças escolherão seus próprios modos de ser e determinarão seu próprio destino. Que devemos aprender com elas, ao invés de impor-lhes nossas ideias arrogantes e nossas práticas maliciosas, que têm se mostrado tão prejudiciais e ridículas a cada nova geração. Então, a visão reichiana ela também coloca que a mudança educacional ela exige uma reestruturação do educador.
Então, o educador tem que perceber, tem que entrar em contato com, com com esse seu ódio à vida, que está disfarçado. Então, uma criança que tem aquela pulsação, que tem aquela comunicação, que é curiosa, que é agitada, ela já é logo diagnosticada com alguma coisa. E não, criança, ela tem que ser criança. A criança está na fase de ser criativa. A criança está na fase de ser comunicativa. A criança quer saber das coisas, ela precisa saber das coisas. Ela tem energia, né? Ela tem vida. Então, o que isso tanto me incomoda? Né? E daí a gente vai levando a essa questão de que foi incomodado por alguém, e a cadeia segue, né? Então, se uma pessoa é emocionalmente bloqueada, ela vai ter uma leitura errada dessa criança. E daí essa leitura errada dessa criança vai fazer com que ela haja também de uma forma errônea para corrigir essa criança. Então, ele ressalta que a dificuldade real não está na criança, mas está no bloqueio emocional e na ansiedade do educador. Aí eu pensei em algumas perguntas aqui, né? Qual é a concepção de infância e adolescência que nutrimos atualmente? De que forma podemos acolher e ajudar a desenvolver a preservação da autonomia do educando e a confiança de suas próprias percepções e interpretações? Como procurar soluções que propiciem um desenvolvimento vivo, calcado no próprio ritmo da criança, se os cenários que temos hoje nas escolas são cerceadores, invasivos e limitantes para o seu desenvolvimento natural? Nós somos corpo, né? Criança é mais. Então, assim, é necessário favorecer a atividade motora para essa criança. Uma das questões que o meu filho mais novo trouxe para a professora, a professora mandou ele para a diretoria, ele foi para a diretoria e falou isso para a diretora me chamou na escola, eu fui para a escola, é que, professora, como que uma criança de 6 anos consegue ficar 5 horas sentada numa cadeira prestando atenção? Sendo que uma criança tem muita energia. A criança precisa gastar muita energia para depois sentar para conseguir prestar atenção. E daí, quando me chamaram lá na escola, eu falei, eu concordo. Só ouvi verdade. Não, eu só vou para a escola para falar que eu concordo com o meu filho. Ela é bem complicado me chamar para a escola lá. Então, assim, A professora Tunga, né? Não dá pra gente ter vamos para a diretora. Tira meu pé, não, a diretora ainda me chamou lá. Ah, tira dessa escola. Não, já tirou. Esse aí. Vamos passar para outra. Mas as variações são. Vamos mudar lá, então. Mas enfim, essa pelo menos o modelo é anarquista. E daí a criança, ela precisa de espaço para se expressar, né? Ela precisa de espaço para ter experiências. Como que ela vai fazer isso dentro de uma sala de aula, sentada 5 horas? E criança fica... Não, e criança que fica dentro integral, gente. Eles dão umas tapeadas de que a criança não vai ficar dentro de sala, fica dentro de sala de aula, né? Então, assim, aprender com liberdade não deveria ser apenas um direito do educando, e sim uma necessidade prática, né? O Zeca Sampaio, ele explica que é importante a preservação da função vital básica de aprendizado prazeroso, sendo um dos principais motores de sentimento de realização para o ser humano. Então, assim, quantos adultos que você não vê que estão trabalhando em algo que se sente extremamente insatisfeito? Quantos adultos são obrigados a passar 8 horas dentro de um lugar, ou bater o ponto, você vai fazer o quê? Em algo que não faz sentido para ele. Então, assim, o Reich, ele fala assim, que o cerceamento dessa capacidade causa o sentimento de vazio, pela falta de interesse e especialmente pela supressão da satisfação do trabalho. Então, o Reich fala que o trabalho não se limita apenas em criar bens necessários para a sobrevivência, mas o próprio empenho produtivo é motivo de realização satisfatória. Então, para a criança, é a mesma coisa. Como é que eu vou ensinar para a criança algo de uma forma impositiva, sem que ela pergunte, sem que isso tenha a ver com o que ela está pensando? Meu filho chegou na escola, falou assim, chegou em casa e falou assim, mãe, o meu primo lá, o Matheus, na escola dele eles estão aprendendo matemática, português, história, tá, pelo Minecraft. Falei, nossa, que legal. Ai, mãe, que saco, na minha escola não faz isso. Falei, ué, propunha.
Ele foi para cada professora e foi falar, escuta, meu primo, ele chegou em casa tão animado, falou assim, mãe, os professores adoraram a ideia. Falei, beleza, e aí, na prática, vamos ver se essa coisa vai acontecer. Mas pelo menos ele foi lá e falou disso, né? Os professores acolheram. Acolheram, acharam o máximo. Acharam bem brilhante. Se isso vai acontecer, a gente não sabe, mas pelo menos ele ficou satisfeito em ser escutado. Né? Então, a autonomia do educando só é possível dentro de uma proposta ampla de educação pela autorregulação, prevalecendo a sua curiosidade natural, assim prevalecendo a preservação da sua autoconfiança, a tua autonomia, A autorregulação descrita por Sampaio que é uma espécie de competência espontânea visceral da própria vida. Então, o autogoverno também é interessante nas escolas, né? Que as crianças possam optar sobre o que elas querem aprender, como elas querem aprender, que a criança de 5 anos tenha a voz ativa do adolescente de 14, do educador, do inspetor, da diretora da escola, que isso seja levado em consideração, porque a escola é um ambiente de todos, não é só do professor, ou coitado do professor, né? Isso não é só do Estado, enfim. Então, esse tipo de forma de escola, né, ela promove que a criança participe de uma forma cooperativa, né? Então, isso dentro da escola, dentro de um microsistema, mas isso para o macro já é um movimento já de raiz para incentivar esse tipo de política, né, dentro da vida social. Então, o Reich, ele também aponta nas Crianças do Futuro, né, do livro, que esse incentivo de autonomia e liberdade que precisa desse exercício de autonomia e liberdade. Né? Então, ele fala assim, desde que as crianças decidam o seu próprio futuro, nossa tarefa é proteger a sua força natural, para que elas possam fazer isso. Então, a grande parte da nossa esperança do mundo melhor é da nova geração. Felizmente, enfim, a gente deixou isso daí, enfim, a gente espera que as coisas mudem, né? E que as crianças elas já nascem em equilíbrio. A criança ela nasce sem moralidade, a criança nasce sem linguagem, a criança nasce sem cultura, ela nasce sem preconceitos, né? Então, ela nasce apenas em busca de se desenvolver em harmonia com o outro. Então, a reformulação desse educador e do educando, elas devem se proporcionar nivelados. Então, assim, a cultura, a educação, ela é movimento, né? Então, a gente continua ainda com práticas cristalizadas de educação. E isso tem que ser discutido niveladamente, né? Educador e educando. Então, segundo Paulo Freire, o educando precisa aprender a ler o mundo para poder transformá-lo. E aí, o meu pensamento final aqui seria: para uma sociedade harmoniosa, respeitosa, solidária e propícia a todos, ela deve estar direcionada e organizada de acordo com as necessidades de dessa nova geração, gerando mais felicidade para elas. E assim como diz Laura Gutmann, recuperaríamos uma coisa que perdemos há muitas gerações: a capacidade de amar o próximo. É isso.